estas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e afastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, és sim miserável, és pobre, és cego e és nu. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não vejas, não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus diz, eu repreendo e eu disciplino a todos quanto eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Ao vencedor, dali assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, o assunto tem a ver com discernimento espiritual. O assunto nós vamos observar aqui. A igreja, Laodiceia é o período da igreja, o período do povo de Deus, pertinho da hora final. O povo estaria sem discernimento espiritual. O povo estaria enganado, completamente desapercebido dos assuntos do momento, os assuntos da época, o tempo presente, né? Então o povo estaria pensando que está bem, estando mal, está rico, estando pobre, está nu e pensa que está vestido, está sem discernimento espiritual. O capítulo que nós estamos vendo aqui no livro Serviço Cristão é as condições dominantes entre o povo de Deus, as condições dominantes do povo de Deus em uma época. E nós estudamos aqui que o povo da época que nós estamos vivendo, do tempo de Ellen White para cá, a igreja de Laodiceia, o último período, o último estágio da igreja, é o estado de mornidão espiritual, de apatia e de orgulho. Então, haveria nesse tempo falta de espírito missionário. Ele vai dizer assim, tem havido pouco espírito missionário entre os adventistas do sétimo dia. Se os pastores e o povo estivessem suficientemente despertos, você percebe que a falta de estar despertos, se os pastores e o povo estivessem despertos, não se deixariam ficar assim indiferentes quando Deus os honrou ao torná-los depositários de sua lei, imprimindo em sua mente e escrevendo essa lei no coração. O verdadeiro espiritual missionário desertou das igrejas que fazem tão alta profissão de fé. Os corações já estão se achando aquecidos com amor pelas pessoas e o desejo de levá-las ao redil de Cristo. Faltam-nos obreiros fervorosos. Não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos irmãos, então nós estamos vendo aqui um povo autocomplacente, um povo, uma situação de torpor mental. Um povo autocomplacente, ele vai dizer assim, foi-me apresentada uma classe ciente de ter impulsos generosos, sentimentos de devoção, de amor ao fazer o bem. Entretanto, ao mesmo tempo, nada estão fazendo. Ela está falando de alguém, de algum povo que você conhece. Que povo será esse que ela está falando? Que época da igreja ela está falando? Que época do povo de Deus ela está descrevendo aqui? Tem alguma aparência com a época que você está vivendo? Um povo com falta de espírito missionário, um povo autocomplacente, um povo que está experimentando um torpor mental. Torpor mental, ele diz assim, o povo de Deus deve aceitar, deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são claros demais para dele se duvidar. E em vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores quanto o povo, para que despertem tanto o céu
todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão se tomando um rápido desfecho. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Veja, a tônica de Ellen White aqui é estar desperto. O povo de Deus está dormindo em mornidão espiritual. Então aqui está, muitos perigos se encontram no povo de Deus. Essa falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Esse mortal torpor vem de quem? Vem de Satanás. Torpor que vem de Satanás. Então aqui, aí nós encontramos aqui o contexto da citação que eu quero analisar com vocês, do diminuindo o discernimento espiritual. Ele vai dizer assim, e não é somente no mundo que vemos resultado da negligência da igreja em trabalhar nas fileiras de Cristo. Por causa dessa negligência, tem sido levado para dentro da igreja um estado de coisas que tem ofuscado os altos e santos interesses da obra de Deus. Um espírito de crítica e amargura tem entrado na igreja e o discernimento espiritual de muitos tem diminuído. Por esse motivo, a causa de Cristo tem sofrido grande perda. Gente, o serviço cristão é uma compilação. E essa compilação traz aqui 2 textos, os testemunhos para a igreja, em especial do volume 6. Os testemunhos, volume de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são as últimas declarações de Ellen White, do último tempo em que ela viveu. Ela estava ali com uma visão clara do Espírito Profecia. Então, é o testemunho para a igreja, é o que a igreja está vivendo, ia morrer a profetisa, e os escritos que ela deixou trariam o que é mais importante para a igreja no final. Então a igreja está aqui numa falta de discernimento. Ela diz, encho-me de tristeza quando penso em nossa condição entre o povo. O Senhor não fechou o céu para nós, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separa de Deus. Fechar o céu é cortar as bênçãos, é cortar a eficácia das orações. Uma vez eu encontrei um senhor que tinha deixado a esposa por outra mulher, a esposa diabética, doente. A esposa cegou e ele deixou a esposa. Abandonou a esposa diabética e cega. E arrumou outra mulher e foi se divertir com ela. Ele dizia, rapaz, antes, quando daí que eu fiz isso até agora, rapaz, Deus não me escuta mais. Antigamente, tudo que eu pedia a Deus, Deus me atendia. Eu estava na igreja, eu estava firme, eu estava dedicado. Tudo que eu pedia, eu via. Depois, eu posso morrer de pedir algo a Deus, Deus não me atende. Claro. Deus não me dá. Ele só pode ser porque eu estou vivendo em pecado. Então, queridos irmãos, aquele homem contou aquela história, aquela situação, né? A situação da vida dele que ele estava enfrentando. E eu agora leio aqui com vocês. Ele vai dizendo assim, o Senhor não fechou o céu para nós, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Ela diz, o orgulho e a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de serem banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo como o Egito. Gente, que igreja é essa que ele vai estar falando? É a igreja do tempo dela? Se for a igreja no tempo dela, a nossa igreja hoje está muito pior. O que é que você acha? O que é que você acha, Angelina? Tem aparência com a nossa igreja hoje, que ela está dizendo aqui? O que é que você acha, Samara? Nilza, Elisete, Lúcio, Gilton, Irmã Dalva,
Que igreja ela está descrevendo aqui, Dulce? Que igreja é essa, Eduardo? Francisca Áurea, Edson, Maria José, Francidildo, Douglas, Valquíria, Joelso, Claudinete, Jane Meire, Lidiane lá de Lages, Alfredo, Nenendo. Que igreja é essa? A irmã escreveu aqui, é a igreja do nosso tempo. Misericórdia. O que é que você acha, irmã Elza, irmã Fátima, irmã Antônia, irmã Lúcia, Edjane, Raimunda, Rosângela, Seis, Antônia? Que igreja é essa que ela está falando aqui? Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. A opinião daí. E as pessoas na igreja está florescendo a paz espiritual. Ela diz assim, a igreja deixou de seguir a Cristo, seu único guia. Meu Deus. Ela diz, dúvidas e descrenças estão... No entanto, poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual. Tinha uma pessoa dizendo, uma vez tinha uma reunião de anciãos, e na reunião o homem dizia, olha, nossa igreja é uma potência, nossa igreja tem 67 editoras para o redor do mundo, a nossa igreja tem 600 hospitais, a nossa igreja é a maior rede de escolas do planeta Terra. Aqui, a nossa igreja, nós já somos 23 milhões de adventistas no mundo. A igreja é uma potência, é fantástica, assim, 6 mil pastores quase aqui, só na América do Sul. E aí, meus irmãos, veja como a igreja cresceu. Aí saiu um ancião e disse assim, mas essa igreja não diz mais levanta e anda. O homem dizendo, ela tem hospitais, ela tem clínicas, ela tem escolas, ela tem isso, ela tem templo, ela tem pessoas. E o irmão diz, mas não diz levante e anda. E agora, meus irmãos? Levante e anda. Cadê o poder espiritual? Cadê a resposta das nossas orações? Meus queridos irmãos, ela diz aqui que o problema é debilidade espiritual. Ela vai dizer assim, a igreja deixou de seguir a Cristo, o seu guia, e está em constante retroceder rumo ao Egito. No entanto, poucos ficam alarmados ou atônitos por sua falta de poder espiritual. Deus quer que a gente chore os pecados na nossa igreja. Chore quando vê uma pessoa que está afastada sair do caminho. Quando vê alguém que sair e se afastar. Deus, aqui o texto diz o seguinte, poucos ficam alarmados, dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levando nossas igrejas por toda parte. Ela diz, Satanás assim o deseja. Satanás assim o deseja. Então ela diz aqui, a luz acumulada tem brilhado entre o povo de Deus, mas muitos têm negligenciado seguir a luz, e por essa razão estão em estado de grande fraqueza espiritual. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está agora perecendo. Não serão condenados por desconhecerem o caminho, a verdade e a vida. A verdade que lhes alcançou o entendimento, a luz que lhes brilhou a mente, mas que foi negligenciada ou recusada de colocar em prática a obediência, a falta de obediência, irá condená-los. Os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar, não estão sob condenação. Os que mais poderiam ter sido feitos pela vinda do Senhor, que não foi feito, a luz preciosa brilha sobre o povo de Deus, mas essa luz não vai salvar o povo de Deus, a menos que eles consintam em ser por essa luz salvos, vivendo plenamente a sua altura e transmitindo essa luz a outros que estão em trevas. Então, meus irmãos, não é porque nós conhecemos toda a verdade da palavra de Deus que nós estamos salvos. Ela diz, essa luz só está servindo para nos condenar. Porque a luz veio e a gente não obedeceu. O Senhor se apresentou e nós desejamos outra coisa.
Então, amigos, essa é uma grande advertência, uma séria advertência. Deve mexer comigo e deve mexer com você. Deve mexer com você. O texto diz assim, que devemos procurar colírio espiritual. As igrejas necessitam ungir os olhos com colírio espiritual, a fim de que possam ver as muitas oportunidades de servir a Deus que estão ao seu alcance. Então, ela diz que a solução é ver as oportunidades de servir a Deus. A igreja conhece a verdade, mas a igreja não está pregando essa verdade, não está levando, não está trazendo. Nesse evento que eu fui, que o Distrito Açul foi reconhecido como um distrito potência, aqui levando aqui em todo o Nordeste, os pastores estavam estudando como transformar as igrejas em agências missionárias, em escolas missionárias. Depois do conselho, eu trago as novidades para vocês aqui, sistematizado de que jeito nós vamos trabalhar em 2025, para que a gente encha as igrejas pequenas. O conselho falava, nós temos de cada 10 igrejas, 7,6 são igrejas pequenininhas, ou seja, de pouca gente. Então, as igrejas, nós temos aqui 2.300 igrejas aqui no Nordeste brasileiro, 530 igrejas na Missão Rio Grande do Norte, Paraíba, juntando a Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas essas igrejas são de igrejas pequenininhas, de poucos membros. O que fazer? O estado dessas igrejas continuam com a mesma quantidade de membros, porque divide uma grande, 2, 3 grandes, e faz 2, 3 pequenas. Aí fica morrendo a igreja grande e fica morrendo a pequenininha. A cada vez que perde um membro, fica mais fraca. Não ganha membros. E essas igrejas vão diminuindo até fechar. Esse é o estado. É triste, não é, meus irmãos? Então Ellen White está apresentando aqui o porquê que essas igrejas vão perdendo de membro a membro, ou então envelhecendo os membros que têm e deixando de ganhar outros que possam continuar a obra, ou que aquela igreja possa crescer e desenvolver em número e em tamanho. Ellen White está dizendo, as igrejas necessitam ungir os olhos com o colírio espiritual para que possam ver as oportunidades de servir a Deus aos que estão ao seu alcance. Então, Deus não está dizendo que esse colírio é para a gente ficar olhando para a gente, como eu estou bem espiritualmente, como eu estou santo, como ela não está, eu estou santo, ela não está. Não, é o colírio. Quando é que eu estou com colírio? É quando eu estou vendo as oportunidades de salvar pessoas, estou correndo atrás de salvar pessoas. É quando eu estou bem espiritualmente. Quando eu estou bem, é quando eu estou dando mais estudo bíblico. Quando é que eu estou bem espiritualmente? É quando eu estou fazendo mais conferências. Quando é que eu estou bem? Quando é que a minha igreja está bem? Quando a minha igreja está envolvida no ministério pessoal, levando almas a Cristo, é que a igreja está bem. Por que a igreja está mal? Os sintomas estão aí. Falta de espírito missionário. Falta de desejo de compartilhar a luz. A luz chegou e parou em mim. Eu tenho que ser um espelho para refletir a luz do céu. Se a luz bater no espelho, para onde ela vai? Ela viaja. Essa luz viaja e vai adiante. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, as igrejas precisam desse colírio. Ela vai dizer assim, eu quero fechar aqui. Olha, repetidas vezes Deus ordenou que seu povo que saísse pelos caminhos e atalhos e forçasse os homens a entrar na igreja, para que sua casa se encha. No entanto, mesmo junto às nossas portas existem famílias pelas quais não mostram suficiente interesse para levá-las para as levar a supor que nos preocupamos com a salvação delas. É para empreender essa obra mais próxima de nós que o Senhor convida agora a sua igreja. Não devemos nós levantar e dizer quem é o meu próximo. Precisamos não esquecer que nosso próximo é aquele que necessita de uma solidariedade e auxílio. Nosso próximo é todo o coração ferido, quebrantado pelo adversário.
Nosso próximo é todo aquele que pertence a Deus. Em Cristo se desvanecem as distinções feitas pelos judeus quanto a quem era seu próximo. Não existem linhas divisórias, nem distorções artificiais, nem classes ou aristocratas. Nossa igreja tem que fazer o bem sem olhar a quem. Meus irmãos queridos, a falta de discernimento espiritual é estar fraco na missão, pensando que está bem na comunhão. Uma boa comunhão, quando a igreja está bem em comunhão, ela também está bem na missão. Então, é possível que a igreja se envolva na missão e não esteja em comunhão. Mas é impossível que a igreja esteja em comunhão e não se envolva com a missão. Você concorda com isso? Eu queria perguntar a você se você quer dar um reflexo diferente a essa profecia aqui. Eu tenho o capítulo fala de muito mais coisas. O capítulo diz assim: é uma solene declaração que eu faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente ao dinheiro. E essa obra feita pela vontade é uma constante negar a Cristo, de preferência a condenar a Cristo. São tantos que introduzem na igreja seu espírito não subjugado, carente de refinamento. Seu gosto espiritual é pervertido pelos degradantes corrupções do mundo. E meus irmãos queridos, eu quero parar por aqui e eu quero dizer para você, o texto diz que as pessoas estão, nenhum entre 20 está preparado para ir para o céu, porque o amor é o dinheiro. Eu queria dizer a você, o amor de alguns é o dinheiro, é a cobiça, é os prazeres, é a glória, é os divertimentos. Eu queria perguntar para você, você que quer fazer parte de uma outra estatística? 100%? 100%? Você quer participar da estatística daquele que ama Jesus, é salvo por Ele e quer... Então, se você quer, anime-se espiritualmente e conduza pessoas a Jesus. Conduza pessoas a Jesus. O nosso estudo aqui é para tornar a igreja mais missionária. É para tornar a igreja salva. Quantos querem ser salvos? Eu quero. Eu levanto minha mão. Me interessa. Me interessa. Então, que Deus nos abençoe você. Eu acho que eu vou fazer a oração às 6h09, né? A gente passou do tempo. 6h30 eu vou estar no Rio fazendo o batismo de 2 preciosas almas. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe. Então vamos pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos leve para a missão. Louvado seja Deus. Então, se precisar curar, Ele vai curar através de você. Se precisar salvar, Ele vai salvar através de você. Se precisa uma oração ser atendida para alguém entender que você tem a verdade, aceitar essa verdade e vir para o reino de Deus para viver salvo e morrer salvo, aí Deus vai atender a sua oração. É por isso que Deus atende as orações e Deus realiza milagres. A Bíblia diz, Deus fazia milagre pelas mãos de Paulo, porque Paulo estava pregando o Evangelho. Então, querido, Deus está sonhando, sabe o quê? Amanhã você dando o estudo bíblico. Amanhã você conduzindo alguém para a igreja. Que Deus te abençoe. Nesse mês de setembro, nesse mês de agosto, eu vou fazer uma maratona de Santa Ceia. Vou passar em, acho que todas as igrejas fazendo Santa Ceia. No mês de setembro, aí eu quero conclamar essa igreja que já tomou Santa Ceia e já se reconectou a Cristo. Aqui no mês de agosto, as Santas Ceias, preparando a gente espiritualmente para a gente se entregar a Cristo. E agora a igreja no restante do mês de agosto, fazendo planejamento de como fazer
o trabalho missionário. Então, no mês de setembro, a gente fazer o evangelismo das novas gerações. Recrutar nos colégios e fazer ali naquele colégio das crianças um evangelismo ali nas salas, uma sala com o idoso, uma sala com criança, uma sala com jovens, e ali a gente possa salvar os filhos, as crianças daquele colégio, a gente passar de sala em sala mostrando os desbravadores, chamando eles para ser desbravador e dizendo que tem brinde para ele se ele vier assistir hoje à noite, e tem brinde para ele se ele trouxer a mãe e o pai, tem brinde para a mãe e o pai. Vamos gastar dinheiro com a missão, meus irmãos. O dinheiro de Deus é para a missão. O dinheiro de Deus é para isso. Vamos pregar o evangelho. Vamos buscar salvação. Eu queria orar com você nesse momento. Se você puder, ore comigo aqui. E que se envolva no projeto em setembro. Salve pessoas. Ajude o seu clube a salvar os que estão estudando a Bíblia e a recrutar mais meninos para o clube através desse evangelho das novas gerações. Eu vou fazer um treinamento. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua igreja. Eu convido e desafio você para a missão. Eu quero desafiar você para você entrar nesse projeto. Você topa o desafio, Angelino? Vamos orar. Santo Deus e bondoso do Pai, nós agradecemos porque o Senhor não nos deixa às cegas. O Senhor nos dá a luz. Uma luz que nos salvou, Senhor. O Senhor não nos abandona nesse mundo. O Senhor nos chama. O Senhor nos adverte. E o Senhor nos exorta a seguirmos o Senhor e ajudarmos os nossos semelhantes a encontrarem Jesus de Nazaré. Eu peço que perdoe todos os nossos pecados, nos mantenha a salvo e nos mantém salvando pessoas. Nós te pedimos essas bênçãos. Salve a nossa igreja, salve a cada um de nós. Nós não queremos estar nessa profecia das 20 pessoas perdidas. Nós pedimos um milagre em nome de Jesus. Amém. Amém.